Bom dia, bom dia, bom dia. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Estamos começando mais uma live de estudos do Livro dos Espíritos. Hoje, domingo, 29 de novembro. Sejam todos bem-vindos. Sejam todas bem-vindas. Vamos aqui começar o nosso estudo. Nós conversamos na última live, ou nas últimas lives, nós conversamos sobre a pluralidade das existências. Então, hoje vamos continuar com esse estudo da pluralidade das existências, que na verdade está se falando da reencarnação, que é um dos princípios fundamentais da doutrina espírita, é um dos princípios básicos da doutrina espírita. Nós já estudamos sobre a reencarnação propriamente dita, já conversamos sobre a justiça da reencarnação. E na última live, sexta-feira, nós conversamos sobre a questão 171 do Livro dos Espíritos. E falamos que essa questão 171 encerra todo o fundamento, toda a base da reencarnação. E é sempre bom lembrarmos-nos disso, que a reencarnação se fundamenta na justiça de Deus, como dizem os Espíritos nessa questão 171 do Livro dos Espíritos, pois um bom pai sempre deixa abertas as portas para o arrependimento dos seus filhos. Então esse é o ponto fundamental, E falamos desse aspecto. Aqui a Ana Célia pergunta por que Kardec fala que a reencarnação é um dogma. Ana Célia, nós falamos sobre isso na última live, e aliás ficamos aí uns quase 20 minutos ou mais falando do que é um dogma. Falamos do dogma científico, falamos do dogma religioso e conversamos sobre isso. Então eu sugiro que você dê uma olhada na última live que está no canal lá do YouTube, que aí essa pergunta sua está lá, né, devidamente conversada, não vou dizer respondida, mas devidamente conversada. Então desculpe não responder aqui agora, porque nós já trabalhamos justamente esse assunto, e esse assunto da palavra dogma, né? Trouxe aqui as definições, trouxe aqui o arcabouço científico para o uso da palavra dogma e o arcabouço teológico do uso da palavra dogma, tá? Então deixo aqui a sugestão para você dê uma olhada na live, nessa última live que foi feita, que nós falamos desse assunto lá, ok? E hoje nós vamos seguir, né, com as questões e trabalhar com outro ponto, com outro princípio fundamental da doutrina espírita, outro princípio, outro elemento básico da doutrina espírita. Aqui a Evolução no Cotidiano pergunta: onde está esse conteúdo? As lives sempre estão no meu canal do YouTube, Simão Pedro de Lima. Então tudo que eu faço aqui, logo em seguida, quando eu termino, eu subo para o canal do YouTube, e lá ficam as lives que eu consegui gravar aqui, porque teve 2 lives que eu não consegui salvar para que subisse para o YouTube. E essas 2 lives, que foram as lives de terça e quarta-feira da semana passada, não foi possível subir para o YouTube, e tampouco ficou ficaram salvas aqui também no meu aparelho, no meu celular. Então não foi possível que eu reproduzisse depois aquelas 2 lives. Salvo essas 2, todas as outras se encontram no canal do YouTube. E lá nesse canal tem o título e a sequência. Então a última live feita foi Pluralidade das Existências, segunda parte. Tem lá a primeira parte, essa de hoje é Pluralidade das Existências, terceira parte. Então eu vou colocando primeira, segunda, terceira até encerrar o tópico, até encerrar o assunto.
Então, quem depois quiser assistir gravado, eu convido a se inscreverem no meu canal lá no YouTube, Simão Pedro de Lima, e lá estão todas elas gravadas, né? Todas elas ficam lá gravadas. Aqui no Instagram e no Facebook eu costumo deixar, mas não faço isso como regra. Pode acontecer de eu não ter aqui no Instagram e não ter no Facebook, porque está lá no YouTube. Então, peço, né, quem se interessar, convido a se inscreverem no meu canal lá do YouTube, e lá terão essas lives de estudo, sempre com o título e a sequência, primeira parte, segunda parte, terceira parte, e terão lá também no canal algumas outras palestras, alguns outros estudos que eu coloco lá também, né? E volto a dizer, aqui no Instagram e no YouTube, no Facebook, eu costumo deixar as lives, mas não é algo corrente, não é algo que eu possa dizer que todas as vezes ficarão, né? Mas no YouTube eu sempre coloco lá esses estudos, ok? Então, para o pessoal que está entrando pela primeira vez, é dessa forma que a gente faz. E também informando as pessoas que estão entrando pela primeira vez, eu não tenho por hábito fazer sequência de questões. Nós estudamos o assunto, então estamos estudando pluralidade das existências. E aqui nas nossas lives eu faço um apanhado de questões para ir trabalhando, desenvolvendo o raciocínio, mas não leio todas as questões. Então, eu vejo que tem pessoas que falam assim, leia a questão número tal. Desculpe-me, mas assim, eu faço a escolha das questões para serem lidas, para desenvolver o raciocínio, e as outras questões não lidas, é só serem lidas, né? Então aqui, só para mostrar a vocês, eu vou marcando as questões em amarelo, aquelas que eu lerei. Então vocês veem que há questões aqui que eu não lerei, porque simplesmente estão aqui escritas e são desdobramentos daquilo que foi falado. Então, muitas vezes, o que está no próprio raciocínio, no desenvolvimento do raciocínio, eu incluo as respostas das outras questões. Tá? Então, é uma didática, desculpem-me, é uma didática que eu ponderei, né, que eu, vamos dizer assim, escolhi para seguir. Né? Então, eu vejo, muitas vezes a pessoa posta, mas você devia ler todas as questões. Desculpe-me, mas é a forma que eu escolhi para desenvolver o estudo, né? Para que eu pudesse, na minha, digamos, forma de entender, para o estudo, para o tempo que nós temos, é a forma que eu gostaria, né? A forma que eu desenvolvi o estudo, né? Então, é só lerem em casa as outras questões, tá certo? Então, estou explicando para as pessoas que entram pela primeira vez, porque pode acontecer. Fala, você não leu a questão tal. Eu realmente não li, não é porque eu me esquecia, porque eu não ponderei que leria aquela questão. Porque senão nós leremos o livro todo, mas ao longo de um longo tempo, né? Ao curso de um longo tempo, né? Ou no curso de um longo tempo. Então, achei por bem fazer dessa forma, e todos os dias eu explico isso, porque sempre há pessoas novas entrando no estudo. Então, por isso é que eu explico isso, e com a devida vênia, com o devido respeito aos que gostariam que fosse diferente, tá? Então, tem pessoas que falam assim, aprofunde no estudo do tópico tal. Pode ser, pode não ser, né, que eu aprofunde. É uma questão, desculpe, não quero parecer aqui arbitrário, né, discricionário por demais, mas é uma forma que eu assim achei mais adequada pelo meu ponto de vista para fazer esse estudo, né? Então me desculpe, né, se eu não agrado a todas as pessoas por fazer dessa forma, me desculpe, mas é a forma que eu escolhi para que pudesse ser feita. E na medida do possível vou atendendo assim as sugestões, vou tentando encaixar as sugestões, como aquele aspas, né, foi uma pessoa que usou esse termo, eu só achei interessante, o intensivão. Foi uma escolha. Eu recebi mensagens de pessoas dizendo que não gostaram dessa sequência de estudos todo dia, porque tinham que estudar também escutar outros estudos. Então eu disse, olha, tranquilo, eu peço desculpas por ter feito esse intensivão, esse estudo diário, mas os estudos ficam gravados, então se não foi possível assistir naquele dia, pode assistir em outro, né? Fica lá gravado. Então assim, me desculpem mesmo, sem nenhum demérito, né?
Mas a gente tem que escolher uma forma, né? E aí acabei eu mesmo seguindo dessa forma, tá bom? Tomei um tempo, mas eu gosto sempre de explicar. A doutora Marlene sempre me puxa a orelha e fala assim, mas você explica, você justifica demais, mas é o meu jeito, desculpe-me, essa é a minha forma de ser e eu sempre justifico, mineiramente falando, eu fico pisando em cascas de ovos, né? Para tentar não ser assim discricionário por demais, não ser arbitrário, vamos dizer assim, né? Então eu peço, sempre justifico, né? Sempre justifico. E a doutora Marlene sempre me puxa a orelha, fala assim, não se justifique demais. Mas é meu jeito, desculpe-me, tá? É a minha forma. Assim também eu sou em sala de aula, né? Tem lá o conteúdo, muitas vezes surge uma pergunta ali fora do conteúdo, eu explico aquela pergunta, mas dizendo, olha, não vou me aprofundar, porque não é o item do conteúdo, a gente tem que cumprir, mas eu não deixo de tentar explicar. Então, sempre peço ali as minhas desculpas nesse aspecto, né? Então, vamos seguir, e hoje nós vamos falar de um outro item, né? De uma outra forma, de um outro princípio, que é a pluralidade dos mundos habitados, dentro do prisma da encarnação, né? Dentro desse prisma da encarnação, Kardec trabalha aqui um outro assunto, que é a pluralidade dos mundos habitados. É essa a forma, né? Que Kardec encontrou para trabalhar a pluralidade dos mundos habitados no contexto da reencarnação. E esse tópico, ou esse assunto, é interessante a gente observar que não se trata de ufologia, não é ufologia, tá certo? Então, quando se trata de pluralidade dos mundos habitados, nós temos que ter em mente que não é um estudo ufológico, não é um estudo astronômico, de astronomia, de ufologia, não. Kardec, quando trabalha a pluralidade dos mundos habitados, ele quer trabalhar mostrando o aspecto espiritual, mostrando o aspecto espiritual. Qual aspecto espiritual? Pelo prisma dos espíritos, a pluralidade dos mundos habitados. Então, aqui nas questões, em nenhum momento, Kardec fez, né, no passado, uma incursão nos estudos da astronomia ou da ufologia. Então, aqui, quando falamos de pluralidade dos mundos habitados no aspecto de encarnação nos diversos mundos, que é o tópico, é o nome, é o título que Kardec dá a esse tópico, encarnação nos diferentes mundos, não é num sentido astronômico, ufológico, não tem nada a ver com discos voadores, não tem nada a ver com extraterrestres, com ET, com como é que chama lá, o setor 51, não tem nada a ver com a Odisseia, né? Lá uma Odisseia no espaço, 2001, não tem nada a ver com nada nesse sentido ufológico, nesse sentido de estudo astronômico. Não. A encarnação nos diversos mundos um espírito está no mundo espiritual e pode encarnar em outros orbes, porque um dos princípios da doutrina espírita é a pluralidade dos mundos habitados. Um dos princípios. Aqui a Sinara sugere aquela frase de Jesus, né? Ela diz aqui, há muitas moradas na casa do meu Pai, que está lá no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo. E é justamente esse o sentido, né? Kardec analisa a frase de Jesus, quando ele diz há muitas moradas na casa do meu Pai, ele analisa justamente pelo princípio de que as moradas seriam os diversos mundos habitados, né? Então, ele parte desse raciocínio, os espíritos corroboram esse raciocínio. Agora, Kardec em momento nenhum foi entrar em aspectos, como volto a dizer, ufológicos, tá? Volto a dizer, nada disso. É apenas a ideia, está no mundo espiritual, encarnou num orbe, pode encarnar-se em outro orbe, né? Aqui a Teresa cita o
A Teresa Cristina cita aqui o capítulo 14 do Evangelho de João, né, quando ele diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas, pois se assim não fosse, eu já vos teria dito. É o introito, é o versículo 1º, né, segundo do capítulo 14 do Evangelho de João, que aliás os capítulos 14, 15 e 16 são primores de ensinamentos. Vale a pena ser lido, né? E ele trabalha a ideia do verbo turbar, né? Não se turbe o vosso coração. E o verbo crer é muito interessante, porque credes em Deus é presente do indicativo. Crede também em mim é imperativo afirmativo, né? Então Jesus confirma a crença em Deus usando o verbo crer no presente do indicativo. Credes em Deus. E solicita que creiamos nele, utilizando o imperativo afirmativo. Credes em Deus, crede também em mim. Crede, né, também em mim. Crede vós também em mim. Né? Credes, presente do indicativo. Crede, imperativo afirmativo. Então é muito interessante esse capítulo, né? Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas, se assim não fosse eu vou teria dito. E é essa a ideia que Kardec traz no capítulo 3º do Evangelho segundo o Espiritismo, quando nos fala da pluralidade dos mundos habitados, né? E é importante nós trabalharmos. E a Lâmia lembra aqui o capítulo 4, item 26 do Evangelho segundo o Espiritismo. O capítulo 4 é justamente sobre a reencarnação, né? O capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec faz um ensaio sobre a reencarnação, trazendo a ideia do nascer de novo, trazendo a ideia do reencarnar, uma mensagem belíssima ali de São Luís, uma outra mensagem também, mais uma mensagem de São Luís, mostrando a importância de se estar na Terra, né, esse capítulo 4. Então vejamos que em diversos pontos, né, no capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo também, temos lá uma mensagem de Santo Agostinho, falando da importância do estar na Terra. Então ali falam das encarnações. O capítulo 3 é que vai trabalhar com a ideia de diversos orbes, diversos mundos habitados. Não vamos aqui entrar em celeumas, a ciência diz que não, a ciência diz que sim. Não, simplesmente os espíritos dizem sim. E como estamos estudando o livro dos espíritos, partimos da premissa das respostas dos espíritos. E eles dizem sim. E aí não vamos entrar em argumentos científicos, ufológicos, teológicos, nem ontológicos e nem antológicos das poesias, dos devaneios. Não vamos entrar em nenhum desses tipos de argumentação. Apenas seguir com aquilo que os espíritos colocaram aqui dentro de uma lógica de reencarnação. Dentro de uma lógica, não de que alguém saiu de um mundo numa nave espacial, num disco voador e foi para outro, mas alguém que desencarna a partir de um mundo, voltando ao mundo dos espíritos, e uma outra encarnação em outro orbe. Então não é um processo de ida de um planeta para outro, é um processo de desencarnação em um planeta e reencarnação em outro planeta. Ponto. Muito simples. Nada para fazermos incursões. E como é que é a vida no planeta tal, planeta X, planeta Y? Não vamos entrar em campos para os quais não temos o preparo para discutir, para conversar, e não temos os elementos materiais para conversarmos. Então fiquemos com o que de fato os espíritos aqui trazem, como por exemplo a questão 172, que abre o tópico, dizendo: as nossas diversas existências corporais se realizam todas na Terra. E aqui Terra com T maiúsculo, ou seja, planeta Terra. Então a pergunta é: as nossas diversas existências corporais se realizam todas na Terra? E aí vem a resposta: nem todas. Vivemos-las em diferentes mundos. As que passamos na Terra não são as primeiras e nem as últimas.
embora sejam das mais materiais e das mais distantes da perfeição. Eu acho que é essa última frase aqui que chama a atenção da gente, né? O Expedito diz aqui devaneios. Sim, Expedito, né? Muitas vezes nós temos devaneios com essas questões e queremos ficar estudando a vida fora do planeta Terra e não vivemos a vida condignamente no planeta Terra. Eu parto do princípio, se aqui estamos, aqui é o nosso momento mais importante. Então muitas pessoas querem saber da vida fora da Terra e mal valorizam a vida que tem na Terra. E mal valorizam a importância de estarmos aqui na Terra. Ok? Rosa Flor diz, quando se fala da erraticidade, estaríamos falando também em outras moradas? Não. No sentido que Kardec trouxe, não. Erraticidade é estar no mundo espiritual, não é estar encarnado em nenhum outro orbe, tá? Então, veja, erraticidade é o momento que estamos no mundo espiritual. Quaisquer outros mundos materiais, por menos material que seja, é um processo encarnatório. Então, não é erraticidade, tá? De estar encarnado. Então, a erraticidade pode se dar na psicosfera de mundos, sim. Psicosfera, sim. Mas não, uma vez, aspas, encarnado, é encarnado, né? Não interessa o nível da encarnação. E aqui eu chamo a atenção para esse finalzinho da resposta. Então, os Espíritos aqui dizem que nem todas as nossas encarnações são na Terra, que aqui não é nem a primeira nem a última, mas né, eles chamam atenção para um aspecto. A encarnação aqui na Terra é uma das mais materiais, e aí já estudamos a ideia de matéria, quando falamos lá da questão 27, quando estudamos aqui a questão 27, a matéria no sentido dado à vida na Terra, ok? Então vejamos, embora sejam das mais materiais e das mais distantes da perfeição. Por quê? Porque o planeta Terra é um mundo de provas e expiações. É essa característica, ou é essa caracterização que Kardec dá lá no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo. É essa caracterização que Kardec lá coloca. Então, se aqui é o mundo de provas e expiações, estamos um pouco mais distante da perfeição. Porque o que caracteriza o mundo de provas e expiações não é a perfeição. Então, por isso eles dizem, e um dos mais distantes. Então eu acho interessante quando, embora o tópico seja o estudo, a ideia da reencarnação em diversos outros orbes, estou aqui grifando a frase, é essa frase, esse final aqui que nos chama a atenção. Embora sejam das mais materiais e das mais distantes da perfeição. Então quer dizer que há orbes habitados por espíritos em níveis materiais mais sutis? Sim, sim. Então, se a matéria é mais sutil, é porque o espírito está também menos densificado no aspecto evolutivo. Ok? Então, nesse sentido, a resposta ela é muito interessante, porque ela nos chama a atenção para esse momento aqui, para colocarmos os nossos pés no chão e dizer, olha, contemplemos a beleza do céu, né, da abóboda, mas observemos o nosso momento aqui na Terra. Então aqui é que vem, né? Não é uma questão, a Daniela diz aqui, interessante, se a evolução vai acontecer de qualquer maneira, por que a pressa? Não é mais fácil viver conhecendo a lei divina? Não há dúvida. A questão aqui, Daniela, não é pressa, né? É um ritmo, simplesmente um ritmo. E há momentos que o ritmo coletivo acaba imperando.
É o que está na última questão do Livro dos Espíritos. Então, não é uma questão de pressa, perfeitamente bem colocado por você, não é uma questão de pressa. Mas há um momento em que acaba que há retardatários, né, conforme a última questão do Livro dos Espíritos. Mas não há nenhuma questão de pressa nisso, né? Valorizar o nosso momento é fundamental. E como que nós valorizamos o nosso momento aqui? Tentando cada um fazer da sua parte para consigo e para com os outros. E aí sim o planeta Terra pode ir mudando, né? Porque o planeta ele não determina a mudança, ele muda pela determinação dos seus habitantes, a mudança dos seus habitantes, né? O planeta evolui, aqui foi feita uma pergunta, né? Os planetas também evoluem, assim como a Terra passará para a regeneração. Veja, não é o planeta que passa, são os habitantes que evoluem. O planeta é a morada. O planeta ele tem a vida material, sim, a vida, os seres orgânicos do planeta, ele pulsa simbolicamente, mas o que determina essa classificação que Kardec colocou é uma classificação moral, né, do nível moral do planeta. Então, não é o planeta que evolui, são os habitantes, os espíritos encarnados que vão evoluindo. E o planeta vai mudando da sua aspas, né, categoria, né, nesse sentido. É o que está na questão 1019. Né? Basta dar uma olhada lá. Nós já estudamos essa questão 1019. Porque esse estudo do Livro dos Espíritos, nós não começamos da questão número 1. Nós começamos da questão 614, fomos até a 919, depois começamos na 920 e fomos até a 1019. Né? Depois viemos para a questão número 1, fomos até a questão 75, e depois começamos da questão 76 e estamos seguindo até agora. Então vejam, eu não segui a ordem, digamos, sequencial, nós fomos por livros. Primeiro estudamos o livro 3º das leis morais, depois estudamos o livro 4º, das penas e gozos futuros, depois estudamos o livro 1º da origem e agora estamos estudando o livro 2º do Livro dos Espíritos. Então é assim que a gente fez. Nós não fizemos, por isso que eu disse, não é um estudo sistematizado, é um estudo temático. Então nós optamos lá em abril ou março, sei lá, nós optamos em estudar o livro 3º. O que é o livro 3º? As leis morais, questão 614 a questão 919. E estudamos. E aí, quando terminamos, as pessoas disseram, podíamos continuar. Ok, então, discricionariamente, eu escolhi aqui estudar o livro 4º, porque nós falávamos do livro das leis morais, achei por bem estudar a sequência dessas leis morais no plano espiritual, ou seja, as consequências. E ao estudar as consequências, fomos para o livro 4º, né, das penas e gozos futuros. Terminamos lá, falou, olha, então vamos ver, como falamos de Deus, da justiça de Deus, fomos estudar o livro 1º, justamente sobre Deus. E aí, terminando, vamos estudar o livro 2º. Foi assim que nós fizemos, né? E então foi das 614 a 919, da 920 a 1019, da 1 a 75 e agora da 76 até a 613, que eu não sei quando se dará, né? Essa é a ideia, né? A Tatiane diz aqui, eita, fiquei tonta, né? Desculpa, Tatiane, a gente fica mesmo, porque foi uma ida e vinda, né? Nós fomos lá, voltamos, é assim o estudo, eu não estou fazendo estudo sequenciado, estamos fazendo por tema, né? E as pessoas dizem assim, quanto tempo vai durar? Quanto tempo durar, não sei. Isso é quando acabar a pandemia, tomara que acabe rápido, ótimo, não sei se continuamos, se não continuamos, vamos seguindo, né? Eu não estou fazendo o compromisso de ter o estudo ad eterno, de ter um estudo até chegar, não, nós vamos fechar tópicos, fechamos um tópico, se não der para continuar, não deu para continuar, se der para continuar, ótimo, continuemos. Pode acontecer de voltar àquele ritmo de palestras anteriormente, presenciais, e muitos finais de semana eu ficava fora, viajando, fazendo palestras. Pode ser que retorne essa sequência de agendas, e aí vou ter que tentar conciliar, se conseguir bem, se não conseguir, não deu. Então, desculpe-me, né, falar assim, mas eu não tenho
não sei como é que eu posso dizer, né? Essa amarra de seguir assim, sequenciadamente, e sinceramente não tenho pretensão de fazer um estudo ad eterno, não tenho isso, né? Nós estamos fazendo, eu acho que nós temos que tornar útil o tempo que nós temos, e eu achei que seria útil o tempo que estamos mais recolhidos um pouco, fazer o estudo, foi isso, né? Então, por isso a gente faz essas idas e vindas. Vou fechar o parêntese de novo. E aí vem a questão 173A. Podemos então reaparecer muitas vezes na Terra? Certamente. Porque na questão 176 pergunta: a cada nova existência corporal, a alma passa de um mundo para outro e pode ter várias existências no mesmo globo? E aí eles dizem: pode reviver muitas vezes no mesmo globo, se não avançou bastante para passar para um mundo superior. Para um mundo superior, né? Então é por isso que vem a 173A. Podemos então reaparecer muitas vezes na Terra? Certamente. Resposta de uma frase, de uma palavra, desculpe, né? É uma frase também, porque uma frase pode ser uma palavra só, né? A frase não exige, ela é um pensamento, é uma sequência. Então, frase de uma palavra só, e só com advérbio, sem verbo, sem sujeito, é uma frase, certamente, ponto, né? Diferente de período, né? É diferente. Então aqui vejamos, podemos então reaparecer na Terra muitas vezes? Sim, podemos, é o que está respondendo aqui, certamente. E a grande maioria de vezes, sinceramente, estamos aqui na Terra, né? Eu particularmente não me vejo assim um espírito que já andei viajando, encarnando em outros orbes. Eu sou bem terreno, desculpe a minha expressão mineira, né? Meu linguajar mineiro, mas eu sou muito capenga para poder estar habitando em outros orbes mais sutis. Não, eu sou bem materializado, né? E até dá para se ver, né? Como é que eu estou aqui, bem cheinho de matéria, né? Então, não acho, eu sou daqueles que estou aqui há muito tempo, ainda não evoluí o bastante para trocar de mundo. Então, ainda estou aqui, eu sou bem terreno ainda, né? Bem terreno, muito. E é o que a maioria de vezes nós fazemos, nós estamos, porque vejamos, ninguém se aprimora, ninguém se melhora da noite para o dia, gente. Ninguém se melhora numa encarnação. Então, quer dizer, eu me encarnei na Terra e aí naquela encarnação eu já me melhorei, já vou para mundos melhores. Que isso, né? Mineiramente falando, abaixemos o facho, né? Desce daí, dizemos aqui em Minas, né? Desce daí, abaixa o facho, né? É o que nós dizemos. Então não se dá esse salto evolutivo. Então várias vezes nós estamos vindo aqui para a Terra, né? Estamos vindo aqui para o planeta Terra e continuaremos, né? Creio eu, algum tempinho ainda, né? E isso é importantíssimo, né? Importantíssimo. Nós percebermos, né? Essa condição aqui do planeta Terra. Eu vejo aqui a Rosa Flor e a Tatiane cumprimentando o professor Adroaldo, que está aqui. Eu não vi, sinceramente, não vi comentário dele ainda, mas o professor Adroaldo, lá de Sergipe, alguém que eu conheci há pouco tempo num grupo de estudos da Associação Jurídico Espírita, e alguém que eu reputo grande conhecedor da doutrina espírita, uma pessoa super ponderada, uma pessoa que tem uma educação e uma fineza que a gente não se encontra mancheias, não encontra mesmo mancheias, uma pessoa assim muito serena, muito equilibrada na fala, que só fala o que é necessário. Então, professor Adroaldo, muito, para mim é uma honra, para mim é uma alegria ter o senhor aqui conosco, sem nenhum demérito a nenhuma outra pessoa, mas é alguém que eu conheci há tão pouco tempo, virtualmente, não conheci pessoalmente, e passei a ter um respeito e uma admiração muito grande essa admiração. Então é alguém que sinceramente deveria estar aqui falando para vocês. Ele sim tem muita bagagem para poder falar aqui da doutrina espírita, para falar aqui do Livro dos Espíritos principalmente, né? Então assim, muito obrigado, para mim é muito importante, né, o senhor estar presente, e fique à vontade para tecer os comentários e me corrigir quando achar necessário. Fique à vontade. É uma alegria, professor.
A questão 174. Voltar a viver na Terra é uma necessidade? Voltar a viver na Terra é uma necessidade, ou seja, o ciclo encarnatório aqui no planeta é uma necessidade? E aqui, quando a pergunta é feita, é uma necessidade, ela tem um cunho geral. Ela é uma pergunta, por assim dizer, generalista. E aqui, então, a resposta é não. Veja, não é uma necessidade, porque pode se encarnar em outros orbes, inclusive do mesmo nível, porque a Terra também não é o único planeta de provas e expiações. Mas aqui eles dizem não. Mas se não progredistes, podereis ir para outro mundo que não seja melhor e que pode ser até pior. Simão, mas o espírito não retrograda. O espírito não retrograda. Não, mas aqui não está falando de retrogradação dos espíritos. Está dizendo que aquele espírito não vai para mundo pior. Não quer dizer que ele está retrogradando, é porque ele não está evoluído suficientemente para continuar naquele orbe. Então ele vai para outros. E isso está aqui na questão 1019. Me desculpe, eu vou ler essa questão 1019, já estudamos essa questão em outros tempos. Vamos ver aqui a questão 1019. O que dizem aqui os espíritos, quando dizem assim, a modificação, né, que a pergunta é, jamais o reino do bem terá lugar sobre a terra? E eles vão dizer que o reino do bem terá lugar sobre a terra quando os espíritos que vierem habitá-lo, os bons, sobrepujarem os maus. Né? E aí depois ele diz assim, no parágrafo, né? Essa transformação do planeta, diz, ela se verificará por meio da encarnação de espíritos melhores que constituirão na Terra uma geração nova. Então os espíritos dos maus, que a morte vai ceifando dia a dia, e todos os que tentam deter a marcha das coisas serão daí excluídos, pois viriam a estar deslocados entre os homens de bem, cuja felicidade perturbariam. Irão para mundos novos, menos adiantados, desempenhar missões penosas, onde poderão trabalhar pelo seu próprio adiantamento, ao mesmo tempo pelo progresso dos seus irmãos mais atrasados. Então não é uma questão de retrogradação dos espíritos, não é um processo de retrogradação, porque não há retrogradação, é um processo de não crescimento e deslocamento. Por aquilo que eu disse, há uma ponderação que a Daniele fez aqui, pela coletividade. A coletividade maior. Então veja o que dizem os espíritos nessa questão 1019, que a permanência dos espíritos não evoluídos no nível da coletividade, no mesmo nível da coletividade, poderiam prejudicar esse crescimento. Então são deslocados. Então, o nosso nível evolutivo não se modifica, mas a característica desse nível evolutivo não é mais para aquele mundo cuja coletividade melhorou. Ele vai para outro mundo em ressonância direta com o seu nível evolutivo, que do ponto de vista do mundo evoluído, que evoluiu, daquele grupo que evoluiu, é um mundo inferior, mas do ponto de vista individual é um mundo no mesmo nível, que ofereça o mesmo nível de vida evolutiva para aquele que não mais segue com aquele mundo que deu o passo à frente. Então não é retrogradação, tá certo? Deixar muito claro isso, é apenas um processo natural, né, de deslocamento. É o que Emmanuel nos coloca no livro A Caminho da Luz, quando ele fala dos, aspas, capelinos. Não vou entrar aqui também no mérito desse ponto. Ele simplesmente diz, olha, aquele grupo estava evoluindo e havia grupos outros que não seguiam o nível daquela evolução e foram deslocados para, no caso, o planeta Terra, que comparado àquele mundo, àquele conjunto capelino, o planeta Terra era mais atrasado. Então eles vieram para cá. Eles seriam os mais adiantados dos mais atrasados, vamos dizer assim, né? Entre os atrasados é o que estavam mais adiantados. Então lá eram os últimos, aqui eram talvez os primeiros em conhecimento, mas no nível de um mundo diferente daqueles do qual eles saíram. Então é isso que está sendo colocado aqui.
na questão 174. Né? Voltar a viver na Terra é uma necessidade? Não. Mas se não progredistes, podereis ir para um mundo que não seja melhor do que, e que pode até ser pior. A questão seguinte, a 175, eu acho muito legal. É uma questão assim que é um puxãozinho de orelhas, né? Um puxãozinho nas nossas orelhas, quando diz assim: haverá alguma vantagem em voltar a habitar a Terra? Olha a pergunta. Haverá alguma vantagem em voltar a habitar a Terra? Olhemos a resposta. Nenhuma vantagem particular. Nenhuma vantagem particular. A menos que seja em missão. Caso em que aí se progride como em qualquer outro mundo. Essa resposta, não há vantagem particular voltar a habitar o planeta, ela vem ao encontro da questão 172, quando diz que a Terra é um dos planetas mais materiais e mais distantes da perfeição. Então, que vantagem tem voltar a encarnar? Se já deu um passo, na encarnação, na evolução, deu um passo a mais na evolução, que vantagem tem de encarnar na Terra? Nenhuma vantagem particular. Aí eles dizem, a menos que seja em missão. A menos que seja em missão. Como muitos espíritos não precisariam ter encarnado na Terra como necessidade evolutiva, mas o fizeram por proposta missionária. Temos vários, podemos ter, né? Ou tivemos, ou ainda temos vários espíritos que destoam do nível provacional expiatório do planeta, mas estão aqui em missão, em prova. Então nós que estamos, eu digo nós, pensando mais em mim, desculpe-me, eu estou aqui como um típico habitante de um planeta de provas e expiações. Um típico habitante do planeta de provas e expiações. Como já disse, mineiramente falando, muito capenga, bem capenga, totalmente capenga. Tá? Então, agora há aqueles outros que são missionários, vieram para o planeta para dizer, olha, estou aqui para dar uma ajuda a vocês, né? Esse tipo de espírito, são os missionários. Eu aqui estou naquela de preciso da ajuda, ou seja, eu sou um típico habitante do mundo de provas e expiações, com todas as características disso, né? E a 175A, vem a pergunta, não seria mais feliz permanecendo na condição de espírito, ou seja, para que encarnar? Acho interessante essa questão 175A, porque Kardec ele faz umas questões muito bem-humoradas. É que Kardec, como muito educado e culto que era, ele faz as questões bem-humoradas sem serem jocosas. Kardec não utilizava jocosidade, mas ele tinha um bom humor. A gente percebe, a gente lê isso nas perguntas, percebe isso nas perguntas, esse bom humor, né? Veja essa pergunta, considerando que não é vantagem encarnar na Terra, ele perguntando, mas não seria mais feliz permanecendo na condição de espírito? Ou seja, que doideira é essa de encarnar? Para que isso? Não era melhor ele estar lá só no mundo espiritual? Então tem essas características aqui, eu acho muito legal a inteligência de Kardec no pontuar, no salpicar o humor, né, na pergunta, né? Como nós vemos na 260, né, uma pergunta super bem humorada no sentido da construção do conhecimento, da lógica da sequência das perguntas. Então ele diz aqui, não, estacionar-se-ia, e o que se quer é avançar para Deus, né? E aqui o Fábio nos lembra, Fábio Davidson nos lembra aqui a questão 230 do Livro dos Espíritos. Aquela questão que pergunta-se justamente se o espírito evolui no estado errante, na erraticidade, né? No mundo espiritual. E os espíritos dizem sim, né, em conhecimento e segundo a sua vontade, mas eles acrescentam lá na resposta da questão 230, mas só o contato com a matéria lhe permite exercitar o conhecimento adquirido. Então no mundo espiritual a gente tem um ponto evolutivo muito significativo, sim, é uma evolução no aspecto teórico da palavra, conhecimento, aprendeu-se, mas é na encarnação que se põe em prática as ideias adquiridas. Por isso, salvo melhor juízo, eu digo sempre que a Terra é um laboratório das nossas experiências evolutivas. O mundo espiritual é uma boa sala de aula
dos conhecimentos teóricos, mas aqui na Terra é o nosso laboratório de experiências evolutivas, é onde nós estagiamos, né? Então, é importante nós trabalharmos com essa lógica, né? Sim, evoluímos no mundo espiritual, no campo teórico, e na Terra é o campo prático. Então, essa resposta da 175A, como muito bem lembrado aqui pelo Fábio Davidson, ela tem ressonância com a questão 230, também do Livro dos Espíritos. Ok? Bom, aí seguimos, né? Vamos na questão 177A. Vejam que eu estou saltando questões, como eu já expliquei, não sigo questão por questão, né? Só que para 177A, como ela é um desdobramento, vamos na 177 para ver a pergunta principal, né? Ou a pergunta geral e depois os desdobramentos. Para chegar à perfeição e à suprema felicidade, objetivo final de todos os homens, o espírito deve passar pela série de todos os mundos que existem no universo? A pergunta já mostra que seria um pouco difícil, né? Porque se o universo é infinito, os mundos são infinitos em termos de quantidade. E a resposta é não, porque há muitos mundos que estão no mesmo grau da escala evolutiva, nos quais os espíritos nada aprenderia de novo. É o que eu disse, a Terra não é um único planeta de provas e expiações. N outros existem. E aí vem a questão 177A. Como se explica então a pluralidade de suas existências em um mesmo globo? Já que existem outros, por que não em outros? E eles respondem os espíritos. De cada vez o espírito pode encontrar-se em posições bem diferentes das anteriores, que serão outras tantas ocasiões de adquirir experiência. Porque o processo reencarnatório não quer dizer que eu vou reencarnar sempre nas mesmas condições, porque senão não aprenderei nada novo, só aquelas coisas daquelas condições. Então, ora nós encarnamos em uma civilização, em uma outra comunidade, ora encarnamos como homens, né, no sentido morfológico, ora encarnamos como mulher, no sentido morfológico. Veremos isso depois das questões 200, 201 e 202. Ora encarnamos numa posição, digamos assim, mais confortável materialmente falando, outras vezes numa posição mais desconfortável materialmente falando. Então, cada encarnação é uma nova oportunidade de experiências, são oportunidades de novas experiências, de novas circunstâncias. Então, por isso que é, sim, vantajoso reencarnar no mesmo orbe, no nosso caso aqui, no planeta Terra. Sim, é importante, porque se reencarnarmos sempre do mesmo jeito, encontrando sempre com os mesmos espíritos, não haveria ponto de crescimento em função de não haver ponto de novos conhecimentos. Daí é que vem uma coisa muito interessante, um aspecto muito interessante, que está lá no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando Kardec diz que o espírito frequentemente renasce no meio em que já viveu. Isso falando do ponto de vista familiar e até social. Frequentemente renasce. Vejamos que Kardec não escreveu o espírito constantemente renasce. Ele escreveu frequentemente. É outro advérbio. Não é constantemente, é frequentemente. Ou seja, porque se nós nos encontrássemos sempre com as mesmas pessoas, com os mesmos espíritos, que experiência nós teríamos? A mais. Então, mesmo na família, nós encontraremos com espíritos com os quais já convivemos, em maior vezes, frequentemente. E encontraremos-nos com espíritos com os quais ainda não convivemos, mas que temos similaridades de provas. E aí sim nos aproximamos. Então, é isso que está dizendo aqui, ou estão dizendo os espíritos. De cada vez o espírito pode encontrar-se em posições bem diferentes das anteriores, que serão outras tantas ocasiões de adquirir experiência. Ok? E aí vem a questão, salto questões, e aí vamos à questão 180. Quando ali se pergunta, passando deste mundo para outro, o espírito conserva a inteligência que tinha aqui? E aí Kardec está perguntando então,
Um espírito que desencarna na Terra e encarna em outro orbe, em outro mundo, ele leva consigo conserva, melhor dizendo, ele conserva a sua inteligência, aquilo que ele aprendeu aqui, desenvolveu aqui, que tinha aqui. Ele então diz, eles dizem os espíritos, sem dúvida, a inteligência não se perde, mas pode acontecer que o espírito não disponha dos mesmos meios para manifestá-la. Isso vai depender da sua superioridade e das condições do corpo que vai tomar. Isso aqui nos leva às questões 367 a 370, que fala da influência do organismo no espírito. Não vamos entrar nessas minúcias, mas o que eles estão dizendo aqui, os espíritos? Que nós conservamos o nosso conhecimento. Porque o nosso conhecimento está em nós. É na minha memória, no próprio espírito que sou, o aprendizado é meu. O aprendizado não fica no planeta. O aprendizado não fica no corpo físico. O aprendizado fica comigo, o espírito que eu sou. Aquilo que eu sei fica comigo. Está na minha memória. Memória que eu digo do espírito. Eu é que sei, então isso segue comigo. Mas, dependendo da conformação física que utilizaremos no processo encarnatório, eu posso não conseguir exteriorizar todo o meu conhecimento. Como aqui na Terra. Aqui na Terra, considerando a questão 172, aqui na Terra é um dos mais materializados, ou seja, uma das encarnações mais materializadas e mais distantes da perfeição. O que significa que o véu do esquecimento aqui cobre uma maior quantidade de memória. Memória reencarnatória. Memória do espírito. É como se dissesse que uma vez encarnando nesse corpo denso, no meu caso bem denso, nesse caso, eu não conseguiria mostrar toda a minha acuidade mental, o meu conhecimento. Eu só vou mostrar aquilo que na conjunção espírito-corpo, a estrutura orgânica favorecer. Voltemos a um exemplo que Kardec sempre gosta de dizer, ou gostava de colocar. Por melhor que seja o pianista, por melhor que seja o pianista, o som será sempre do piano. Por melhor que seja o pianista, o som será sempre do piano. Então, o melhor pianista tocando num piano desafinado, o som desafinado do piano prevalecerá. Então, isso é o que eles estão dizendo aqui. E aí sugiro a leitura do tópico, influência do organismo, que está lá nas questões 367 a 370. Do livro dos Espíritos, da 367 a 370, aqui do Livro dos Espíritos. Porque aí Kardec vai falar nesse conjunto chamado influência do organismo, ok? Lembrando, deixando muito claro isso, o processo, o conhecimento é sempre do espírito, a memória é do espírito, o cérebro é o processador. Quando estamos encarnados num corpo denso como esse, processador. Né? Questão 188. Os espíritos puros habitam mundos especiais ou se acham no espaço universal sem estarem ligados a um globo do que os outros? É uma resposta simplesmente serena. Os espíritos puros habitam certos mundos, mas não estão confinados a eles, como os homens estão confinados na Terra. Podem, melhor do que os outros, estar em toda parte. Então, quero mostrar o seguinte, nós aqui na Terra, voltamos à questão 172. A Terra é um dos orbes mais materializados, ou seja, a encarnação no planeta Terra é uma das mais materializadas, o que nos deixa presos, entre aspas, ao planeta. E eles estão dizendo que um espírito puro ele não está vinculado, preso num planeta, né? Eles usam aqui, não estão confinados num planeta como nós estamos aqui na Terra. Eles estão livres, têm a evolução suficiente para
para fazer toda a sua, todo esse trânsito, né? Vamos dizer assim, apenas didaticamente, esse trânsito, né, interplanetário, esse trânsito sideral, né, esse trânsito cosmológico. Então, os espíritos puros têm essa liberdade porque eles a conquistaram. E nós ainda estamos, vou usar uma palavra que a minha mãe usava muito, enfurnados, né? Que os espíritos dizem confinados no planeta Terra. Bom, e aí há um outro tópico que eu vou deixar, né? Não vou trabalhar, o transmigração progressiva, porque vocês lerão as questões, elas remetem a essas que já foram trabalhadas, né? Sobre a questão de transmigrar de um mundo para o outro, essa transmigração progressiva. Então, nós deixaremos isso e na próxima live, já que estamos atingindo os nossos 60 minutos, na próxima live falaremos do tópico sorte das crianças depois da morte. Pode ser que na próxima live eu venha aqui na transmigração progressiva e salpique uma ou outra questão. Pode ser, tá? Não vou fechar essa questão ainda não. Pode ser. Desculpe-me, eu talvez aparentemente abuse dessa discricionariedade, mas eu volto a dizer, a proposta que fizemos quando começamos o estudo lá em março não foi fazer um estudo sequenciado questão a questão, foi fazer estudos temáticos, sempre no Livro dos Espíritos, mas estudos temáticos, ok? Sempre no Livro dos Espíritos, obviamente utilizando-nos de outras literaturas que corroborem o raciocínio dos Espíritos, ou que desdobrem o raciocínio dos Espíritos. Mas, volto a dizer, sempre trabalhamos com a ideia temática, tópicos, e não sequência de questões, tá certo? Muito obrigado, né, pela paciência de vocês em ficar aqui mais 60 minutos, 1 hora no estudo. Muito obrigado por essa cordialidade, esse carinho com o qual vocês sempre me recebem nesse nosso grupo de estudos, e aqui somos um grupo de estudos, né? Embora seja um monólogo verbal, é uma fala só minha, mas aqui a troca de ideias, vocês escrevendo e eu lendo aqui o que escreve, torna-se, né, um diálogo, né? Então estamos num estudo em grupo, tá certo? Num estudo em grupo. E aí então encerramos aqui, vamos avaliar na próxima quarta-feira, né, às 20 horas, nós seguimos com o estudo. Agora voltamos à nossa programação normal. Né? Então, às quartas-feiras, às 20 horas, aos domingos, às 10 horas. E assim seguiremos. Então, até a próxima quarta-feira, né, se Deus quiser, mineiramente falando, se Deus quiser, até a próxima quarta-feira. Tenham vocês um ótimo domingo, né, uma ótima semana que começa hoje no domingo. Então, que sejam vocês, as famílias de vocês abençoadas, né? Que sejamos todos nós e nossas famílias abençoados e que tenhamos uma semana profícua, uma semana em paz, uma semana serena. É o que eu desejo para todos vocês. E me incluo nesse desejo para que eu também tenha essa semana serena e também em paz. E Deus lhes pague por essa atenção, por esse carinho, né, que vocês têm para conosco, para comigo. Né? Então, muito obrigado e até quarta-feira, se Deus quiser. Desculpe-me se porventura hoje não abarquei tudo que gostariam, mas é o que a gente consegue, né? Na minha limitação, que é bem pequenininha mesmo. Então, até lá. Fiquem com Deus.